Uber é uma das empresas de tecnologia mais conhecidas e mais utilizadas do mundo. No entanto, há um mercado em que a empresa não conseguiu estabelecer: a China. E neste vídeo, veremos como a gigante de compartilhamento de caronas falhou em um dos maiores mercados do mundo e por que as coisas deram tão errado. Em 2014, a Uber desembarcou na China com tudo, pronta para a conquista de um mercado em rápido crescimento. A empresa investiu bilhões de dólares para competir com a gigante local Didi Chuxing, mas a disputa não foi nada fácil e a Didi se mostrou uma adversária de peso. Ainda assim, a Uber não se abateu e continuou lutando para conquistar seu espaço. Quando a Uber chegou à China, logo percebeu que precisava mudar seu produto principal para se adequar ao mercado local. No início, os clientes precisavam de um cartão de crédito americano antes de abrir uma conta no aplicativo, o que era um grande problema para muitos usuários chineses que utilizavam o WeChat e o Alipay, que são as principais plataformas de pagamento chinesas. Mas a Uber não se abalou e, a tempo do lançamento formal em fevereiro de 2014, adicionou a opção de pagamento por meio do Alipay. Além disso, outro problema do aplicativo era que ele usava o Google Maps para localizar clientes e para navegação, mas a cobertura do Google Maps na China era extremamente limitada e notoriamente imprecisa. Então a Uber tomou a decisão estratégica e entrou em parceria com a Baidu em dezembro de 2014. A Baidu, uma empresa economicamente poderosa e politicamente conectada, estava agora no currículo interno de investidores da Uber. A Uber também instalou diversos servidores em solo chinês para impedir que suas operações fossem interrompidas ao passar pelo poderoso firewall da China. Essas mudanças foram cruciais para o breve sucesso do Uber na China. A empresa não teve medo de se adaptar e de trabalhar com parceiros locais para superar os desafios. Porém, seu sucesso não era nada comparado com a sua concorrente Didi, que no momento estava presente em mais de 400 cidades, enquanto o Uber estava presente em apenas 37. O Didi era o pesadelo do Uber na China. Enquanto o Uber se posicionava como um inimigo perturbando o monopólio do táxi em cada nova cidade que entrava, o Didi era na verdade um aliado da indústria. O que o aplicativo fazia era simplesmente conectar passageiros aos motoristas de táxi licenciados. Ao invés de criar um novo serviço, a estratégia deles era simplesmente melhorar um serviço já existente. Além disso, o Didi estava do lado das autoridades, ajudando a gerenciar mais de 1.300 semáforos em parceria com governos municipais. E se isso não fosse suficiente, o Didi ainda contava com o apoio do governo, algo que o Uber nunca teve. Enquanto o Uber estava lutando para se adaptar ao mercado local, o Didi já estava bem estabelecido e com uma escala imensa. A partir de então, a estratégia da Uber era crescer em velocidade relâmpago, investindo quantidades absurdas de dinheiro. Afinal, se um usuário chinês já tivesse o Didi, a única razão para mudar de plataforma seria se o serviço oferecido pela outra fosse muito mais barato. Foi então que, em uma das tentativas da empresa para tentar ganhar mercado, a Uber começou a oferecer para seus usuários diversos descontos no aplicativo, que na maioria das vezes era o valor total da corrida. O objetivo da Uber era crescer no longo prazo. Afinal, de acordo com a empresa, são necessárias apenas 2,7 corridas antes que alguém se torne um cliente permanente. Sendo assim, Uber gastou entre 40 a 50 milhões de dólares por semana em passeios gratuitos e bônus na China, tendo um prejuízo total de 1 bilhão por ano. Uma estratégia arriscada, mas no mundo dos negócios, não ganha quem lucra mais, mas quem consegue operar mais tempo no prejuízo sem quebrar. Porém, o que a Uber não imaginava era que essa estratégia desencadearia uma onda de fraudes em massa. Em uma cidade chinesa, a empresa relatou ter tantos motoristas quanto Londres, Paris e São Francisco juntas. Mas a verdade é que muitos desses motoristas eram falsos. Os golpistas encontraram uma brecha no sistema aproveitando as promoções de corrida gratuita. Eles criaram placas de circuito com vários slots para cartão SIM, cada um simulando um telefone falso. Usando 2 usuários, um agindo como motorista e outro como passageiro, os fraudadores fariam uma corrida falsa e dividiriam o lucro. Então era só replicar esse método diversas vezes. A fraude se espalhou rapidamente pela China,
representando cerca de metade de todas as corridas estimadas em uma cidade. No verão de 2015, mais de 30 mil corridas falsas foram feitas por dia. A Uber lutou contra a fraude criando um banco de dados de números e-mail que permitia identificar um golpista mesmo que ele trocasse o cartão SIM. No entanto, a Apple escondeu esse número dos desenvolvedores em 2012, dificultando a detecção de fraudes pela Uber. Determinada a resolver o problema, a Uber contratou uma empresa de hackers terceiros para contornar as regras de segurança do iOS, o que a Apple rapidamente descobriu, porém a Uber não desistiu tão facilmente e adicionou uma linha de código em seu aplicativo para verificar se ele estava sendo executado em Cupertino, na Califórnia, onde a Apple tem sede, e se fosse não violaria as regras. Porém, isso também acabou sendo descoberto pela Apple. Nesse cenário, as coisas não iam nada bem para a Uber, enfrentando fraudes massivas, problemas com a Apple e mais de $1 bilhão em perdas anuais. A empresa precisava encontrar uma solução rápida para restaurar sua credibilidade e superar esses desafios. Porém, o avanço ousado da Uber na China foi impulsionado em grande parte pela falta de regulamentação no mercado. A empresa fundou entidades locais para competir em diferentes mercados urbanos. Uma estratégia comprovada que levou muitas empresas privadas chinesas a perceber que podem ter sucesso em áreas onde o governo ainda não está presente ou ainda não estabeleceu regulamentações. Essa abertura regulatória permitiu que empresas como o Uber florescessem, já que quase tudo era permitido, desde que não fosse legal. No entanto, tudo isso mudou em julho de 2016 após uma série de crimes cometidos por motoristas da principal concorrente da Uber, a Didi. O governo chinês, então, legalizou oficialmente a indústria de compartilhamento de viagens e estabeleceu novas regulamentações rigorosas, incluindo a proibição de subsídios e a exigência de que os motoristas tenham pelo menos 3 anos de experiência. Com as novas regulamentações, a Uber teve que solicitar a aprovação formal do governo, local e nacional, antes de expandir para cada nova cidade. O sucesso da empresa no mercado chinês foi interrompido e as coisas não estavam indo bem para a Uber, que agora precisava se adaptar a uma nova realidade de regulamentações. Apenas alguns dias após a aprovação das novas regulamentações, a Uber China foi vendida para a Didi, recebendo uma participação de 19% na Didi, e os líderes de ambas as companhias receberam posições nos conselhos de administração uma da outra. Mesmo com todos os esforços da Uber, incluindo a estratégia de oferecer descontos para crescer rapidamente, não foi possível superar a Didi, que já tinha uma posição estabelecida e contava com o apoio do governo chinês. O caso da Uber na China é um exemplo de como grandes investimentos nem sempre são suficientes para garantir sucesso em um mercado competitivo. As empresas precisam adaptar-se ao mercado local e estar dispostas a trabalhar com parceiros locais para superar desafios.